Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu já estou aqui cheio de farinha, que eu fiz um monte de aberturas de massa hoje. E eu vim trazer para vocês duas notícias, uma horrível e uma maravilhosa. A notícia horrível é que sim, tu aprendeu o esquiafo napoletano errado. A abertura napoletana é um dos ícones da técnica do pizzaiolo napoletano. E essa notícia boa, eu vim te ensinar do jeito certo. Para começar de uma maneira objetiva, mão direita, dedo indicador, a segunda articulação por cima do dedo esquerdo, dedo indicador da mão esquerda, também segunda articulação. Juntamos então os dedos médios e todos os outros bem juntinhos, o polegar fica aqui embaixo, bem recolhido, tá? Primeira abertura então, vamos para a massa. 1, 2, 3. Utiliza o mindinho, viu? Não vale fazer aquela coisa assim. Sempre com o mindinho junto, vira a massa e vamos então. 1, 2, 3. Agora que a minha massa já está aberta, a minha mão já cabe dentro do disco de massa, tá? Gostaria de deixar bem claro, essa massa tem 400 gramas. Eu fiz ela grande justamente para eu poder fazer os movimentos e vocês aprenderem, tá? Para deixar os movimentos bem claros e bem amplos. Minha mão já cabe dentro do disco de massa. Aí tu vai ver lá vários vídeos dizendo que tu precisa colocar a palma da mão para cima com a massa, jogar na mão esquerda, segurar com a direita e puxar com a esquerda. Isso está totalmente equivocado, não serve nem para início. Como diz na literatura, o jeito certo de fazer o esquiafo é girando a massa na palma da mão. Então eu vou fazer da seguinte maneira: se eu virar na palma da mão para cima, eu não tenho como girar a massa em cima da palma da mão, né? Mas se eu fizer um movimento de punho, eu consigo girar a massa na palma da minha mão. E é justamente esse movimento de punho o segredo. Com o movimento de punho, eu vou lançar a minha massa para a mão esquerda, onde ela vai repousar. Simplesmente repousar. Colocar o polegar junto é totalmente proibido, eu não posso pinçar a massa. Eu faço o movimento de punho e apenas apoio a massa na minha mão esquerda para que eu possa, com a direita, em um movimento de punho contrário, fazer uma abertura. Depois a mão esquerda traz a massa para a mão direita novamente e assim eu vou fazendo o movimento. Na massa fica assim. Repara que quando eu coloco a massa na minha mão direita, a palma da minha mão está virada para baixo. Eu vou fazer o seguinte: movimento de punho, só apoio. Eu preciso dar, não vou segurar, não vou apertar, eu só vou dar um suporte para conseguir abrir assim. Volta para minha mão direita, movimento de punho e assim sucessivamente. Esse movimento de punho ele é limitado porque eu tenho que ir abrindo a minha massa aos pouquinhos. E esse aqui se torna um movimento completo. Claro, aqui eu exagerei um pouco na abertura, eu fiz um pouco a mais, fiz um pouco mais de movimentos para demonstrar a técnica. Aqui eu peguei uma outra massa que eu quero mostrar um outro detalhe para vocês. Para começar a abertura, primeira abertura, dedo indicador direito, dedo indicador esquerdo, fecha os dedos e vamos então. 1, 2, 3 e gira. 1, 2, 3 e gira. O esquiafo ele é uma técnica tão perfeita, tão bem elaborada, que eu consigo dividir a minha massa em 4 partes e ir abrindo elas lentamente e gradativamente. Para isso, eu vou fazer um cortezinho aqui, ó, na minha massa. E eu vou fazendo o esquiafo como se eu estivesse trabalhando na minha pizzaria. Vamos então. Massinha para cima da mão, primeiro movimento. Olha onde está o meu corte. Faço a abertura, volta. Olha onde está o meu corte. Faço a minha abertura, volto. Olha onde está o meu corte, e assim sucessivamente ele vai dividindo em 4 e assim eu consigo abrir a minha massa de uma maneira uniforme. É lindo, né? Esse é o movimento correto do esquiafo napoletano. E lembre-se, a massa deve girar na palma da mão. Isso que mostraram. Palma virada para cima. Joga a massa na mão esquerda, segura com a direita e puxa com a esquerda. Tá totalmente errado, eu não recomendo nem para treino. O certo é a palma da mão virada para baixo. E esse é o movimento. Olha só o comportamento do meu corte. E olha como eu consigo, com esse movimento limitado de punho,
e abrindo lentamente. E tem um pequeno detalhe. Quando eu jogo a massa, ela tá indo para lá, né? Então tu vê muita gente que faz isso de segurar a massa e puxar. Quando coloca a massa de volta para cima, atira e fica tentando achar o ponto. Onde é que eu vou apertar a minha massa para puxar? Como eu estou jogando para lá, movimento de punho, e o próximo movimento é para o outro lado, naturalmente, durante o movimento da massa, eu intercepto ela para poder voltar. E eu sempre chego no limite da borda. Olha que maravilha! Aí eu vou tirando da minha massa aqui, ó. Olha que movimento contínuo e circular. Como o esquiafo napolitano é incrível, é uma técnica incrível, criada pelos pizzaiolos napoletanos. A gente só precisa entender, fazer certo, e se tu te dispor a ensinar, ensinar certo. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo contribua para que tu evolua a tua técnica e melhore cada dia mais. Se tu gostou, te inscreve, compartilha, curte, comenta, manda para todo mundo, manda para aquele teu amigo que precisa aprender o jeito certo de fazer o esquiafo napoletano, tá bom? Muito obrigado e um grande abraço.